E abrindo aqui o nosso Evangelho, capítulo 16, o item 9, Instruções dos Espíritos, a verdadeira propriedade. E a lição vem falando assim: o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Que é então que ele possui? Nada do que é de uso do corpo, tudo o que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, isto o que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar. O que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como, do que tiver adquirido em bem, resultará a sua posição futura. Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis neste país. Não se preocupa com o que ali lhe seriam úteis. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprovisionai-vos de tudo aprovisionai-vos de tudo o que já vos possui, do que lá vos possais servir. Então a lição vem justamente falando, para a gente não se apegar às coisas materiais, para a gente dar importância, como Jesus nos falou, aos tesouros do céu. Porque os da matéria, a gente sabe que a traça rói, o ferrugem corrói e o ladrão rouba. Então, a lição vem justamente nos falando que a gente tem que se preocupar com os tesouros, no caso, que vai ser de uso da alma, que é a inteligência, o conhecimento e as qualidades morais. Então, que nós possamos, assim, através dessa passagem aqui do Evangelho, agradecer a Deus, a Jesus, aos bons amigos espirituais, pela oportunidade dessas palavras, para que nós possamos, assim, dar verdadeiramente valor, Pai querido, aos nossos tesouros do céu. A gente sabe que cada um de nós tem as suas dificuldades a serem vencidas, mas sabemos, Pai, que com um pouco de esforço e boa vontade, a gente consegue, com certeza, trilhar esse caminho. Que nós possamos assim nos espelharmos no exemplo maior de Jesus, que mesmo com todas as dificuldades, com todas as vezes as repulsas, ele conseguiu caminhar no caminho do bem, trilhar esse caminho do bem, sem se deixar abater. Então que nós também possamos nos espelhar nele e diante das nossas dificuldades, diante das vezes, das situações que possam nos deixar tristes, nós possamos continuar otimistas, confiantes e trilhando esse caminho do bem, cada vez mais colocando na nossa bagagem espiritual esses sentimentos, esses conhecimentos, essas qualidades morais. Que a doce paz de Jesus possa assim nos envolva o nosso amigo Sérgio nas suas colocações, que ele possa estar intuído no que ele irá nos trazer, que os bons amigos espirituais os envolvam e que nós aqui possamos estar vibrando o mesmo sentimento, Pai, de amor, de paz, e que as nossas mentes possam estar abertas para assim compreendermos o que o nosso Sérgio amigo irá nos trazer. Abençoa-nos, Pai querido. Com a tua permissão, iniciamos então o nosso estudo do livro O que é o Espiritismo. Graças a Deus, graças a Jesus, graças aos bons amigos que nos envolvem, hoje e sempre. Que assim seja. Sérgio, meu amigo, só você levantar a mãozinha, eu já te passo. E lembrando, tá, gente, que eu esqueci, esse capítulo 16, o item 9, tá? Ele tem mais um. Então a gente já deixa aqui aos amigos fazerem a leitura completa, para a gente poder ter um melhor entendimento, tá? Foi o capítulo 16, o item 9.
Passando para você, Sérgio, uma boa tarefa. Que Jesus te abençoe, meu amigo. Obrigado, Elô. Muito boa noite. Boa noite, Doce Menor, Rogério, amigo Francis. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa reunião de estudos. Bom, hoje então é quarta-feira, dia de estudarmos o livro que é o Espiritismo. E nós estamos na segunda parte desse livro, em que Kardec nos traz algumas noções elementares do Espiritismo. Esse livro que o codificador recomendou como a primeira obra que deveria ser estudada por aqueles que estão se iniciando no conhecimento espírita. Mas essa obra ela é importante, ela é muito útil, não apenas para aqueles que estão se iniciando nesse estudo, para os iniciantes, mas também para aqueles que já estudam há mais tempo, porque essa obra tem todo um conteúdo filosófico. Ela define bem o que seja o Espiritismo, os seus objetivos, os propósitos com que a doutrina veio à Terra. Então é uma obra que deve ser sempre estudada com muita atenção, com muito carinho, porque é importante para que nós possamos construir um embasamento espírita sólido, de maneira que nos dê sustentação no futuro, né, na nossa caminhada terrena. Hoje, então, nós estamos no item que Kardec intitulou Consequências do Espiritismo. Esse item se segue ao anterior, que tratava das contradições que são alegadas por aqueles contraditores do Espiritismo, né? Que alegam que os espíritos frequentemente eles adotam linguagens diferentes, né? Linguagens inapropriadas. O conhecimento que os espíritos podem nos trazer, como o próprio codificador explica, não é um conhecimento completo. O conhecimento é incompleto e é sempre relativo ao que o espírito já conseguiu no campo do desenvolvimento intelectual, do progresso que ele já conseguiu realizar. As comunicações que apresentam assinadas por um mesmo nome ou que são apócrifas, enfim, são uma série de circunstâncias que esses contraditores apresentam. Então, se o Espiritismo teria tantas contradições, para que serviria então a doutrina, né? Qual seria a sua utilidade? Que progresso, que de positivo ela traria para a humanidade? É isso que Kardec vem mostrar nesse item, em que ele trata das consequências do Espiritismo. Vamos ver então como é que ele desenvolve essa temática. Ele começa dizendo: diante da incerteza das revelações feitas pelos espíritos, pergunta-se para que pode servir o estudo do Espiritismo. Essas são aquelas certezas, aquelas imprecisões que nós nos referimos, né? Que Kardec sempre deixou muito claro que os espíritos não sabem tudo. A sabedoria do espírito é, como nós já dissemos, relativa ao grau de adiantamento que ele já tenha conseguido, que ele já tenha alcançado. Então ele pergunta se essas revelações, se elas são incertas, porque, como ele sempre afirmou desde o início, os espíritos não sabem tudo, para que serviria então o Espiritismo? E ele mesmo responde: para provar materialmente a existência do mundo espiritual. E com o mundo espiritual sendo formado pelas almas daqueles que viveram, daí resulta a prova da existência da alma e da sua vivência ao corpo. Quer dizer, se o Espiritismo não tivesse outras consequências importantes, nós sabemos que as tem,
apenas essa de provar, de demonstrar a existência de um mundo espiritual, de um mundo paralelo a esse que nós estamos vivenciando aqui nesse momento, que é o mundo corpóreo, o mundo material, o mundo físico, só essa consequência já seria de extrema importância, de extrema utilidade para a humanidade, porque ela provaria a existência desse espírito, provaria que nós não somos esse conjunto, essa organização material composta de ossos, nervos, sangue, músculos. Isso é apenas o nosso instrumento transitório de que nós nos utilizamos para vivenciar as nossas experiências aqui na Terra, mas que nós somos algo muito... Somos seres inteligentes da criação, nós somos espíritos. Então, se o Espiritismo servisse para mostrar, para provar a existência do espírito e a sua sobrevivência ao corpo, só por essas razões já se justificaria a sua chegada aqui ao mundo terreno. Mas o Espiritismo vai muito além. Kardec continua explicando. As almas que se manifestam revelam suas alegrias e seus sofrimentos, segundo a maneira pela qual empregaram a sua vida terrestre, comprovando assim as penas e as recompensas futuras. Quer dizer, essa é outra consequência importante que o Espiritismo nos traz, demonstrando que o nosso futuro, as nossas recompensas futuras ou o nosso sofrimento futuro está intimamente ligado e dependente do modo como nós procedemos, como nós vivemos essa nossa existência aqui na Terra, a maneira que nós vamos empregar a vida, esse dom divino, né, que Deus nos concedeu, a maneira como nós vamos nos utilizar da vida aqui na Terra é que vai ditar as nossas consequências, as consequências futuras, né, que nós teremos que passar. Ou recompensas, se nós vivenciarmos bem essa experiência, praticando o bem, procurando cumprir as leis de Deus, cujo mandamento maior é a lei do amor, né? É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, ou será uma consequência danosa, uma consequência sofrida, que serão as penas que nós teremos, a que nós teremos que nos sujeitar pelos nossos equívocos, pelos nossos erros, por termos violentado a lei divina, termos prejudicado o nosso semelhante. Então, essa é outra consequência importante que a doutrina nos traz. Demonstrar que o nosso futuro não é algo aleatório, não é algo que seja dependente unicamente de um fatalismo ou da vontade de Deus. Não, é algo que nós estamos construindo. Nós somos os semeadores desse futuro. Então, na medida em que semeamos, estaremos colhendo mais tarde o fruto dessa semeadura. Tá? Então, isso é outra consequência importante. Por quê? Porque dá ao homem responsabilidade. Mostra que o seu futuro depende de como ele vai proceder. Depende do seu proceder, dos sentimentos que ele vai praticar em relação aos seus semelhantes, dos pensamentos que ele vai exercitar aqui na sua passagem terrena. Então, é uma consequência importante na medida em que faz a humanidade despertar para essa realidade, saber que ela é a única responsável pelo que vai lhe acontecer no futuro. Se serão coisas boas ou se serão coisas penosas, coisas que vai lhes causar dor e sofrimento. É outra consequência importantíssima da chegada da doutrina na Terra. E ele continua. Ao descreverem seu estado e sua situação, os espíritos ou almas corrigem as falsas ideias que eram feitas sobre a vida futura e principalmente sobre a natureza e a duração das penas.
a vida futura, ao passar do estado de teoria vaga e incerta para o de fato incontestável e positivo, vem demonstrar a necessidade de se trabalhar o mais possível durante a vida presente, que é de curta duração, em proveito da vida futura, que é indeterminada. Então, esse ensinamento que o Espiritismo nos traz não é resultado de um sistema de crenças, não é fruto de uma concepção de Kardec. Ele é resultado, essas consequências, essa demonstração dessas consequências resultam da observação que Kardec realizou durante a fase em que ele preparava a codificação. São os próprios espíritos, aqueles que viveram aqui na Terra e que se encontravam já àquela altura fora do corpo físico, que vieram descrever a situação de felicidade ou de infelicidade que estavam vivendo no mundo espiritual. Então, isso faz com que sejam derrubadas aquelas crenças antigas, aquelas concepções de um céu ocioso, de ociosidade, contemplativo, ou de um inferno eterno, definitivo, em que o espírito estaria irremediavelmente destinado após a passagem aqui na Terra. Então, o Espiritismo vem mostrar que essa vida futura, o modo como o espírito vai vivenciá-la, né, as circunstâncias que vão nortear essa sua vida, não são resultado de um acaso nem de uma fatalidade, mas resultado do seu proceder. Por isso Kardec recomenda exato das nossas ações, dos nossos pensamentos e dos sentimentos que nós praticamos em relação ao nosso semelhante. Então, daí vem a necessidade, como diz Kardec, de se trabalhar o mais possível durante a vida presente, né? Trabalhar no sentido de nos melhorar, de nos aprimorar, né? Não no sentido unicamente do trabalho material, que o termo mais comumente é utilizado, mas trabalhar no sentido de ir nos aperfeiçoando, ir burilando as nossas imperfeições, né? E procurando nos despojar dessas imperfeições, procurando adquirir novos atributos, né? Novas aptidões. Então, esse é o trabalho que nós devemos realizar aqui na Terra. Não apenas o trabalho material, o trabalho que nós desenvolvemos, por exemplo, para custear a nossa subsistência, ou mesmo o trabalho voluntário que nós praticamos, por exemplo, na casa espírita. Mas devemos nos trabalhar, ou seja, trabalhar a nossa personalidade, o nosso interior, para irmos ao pouco operando aquelas modificações, aquela transformação moral tão necessária ao nosso aperfeiçoamento, tão necessária ao nosso progresso, para que aos poucos, gradativamente, nós venhamos marchando rumo à perfeição a que estamos destinados, né? Aqui para a qual nós fomos criados. É através desse trabalho, na conquista desses valores, que a Elô se referiu aí no estudo, né, preliminar, estudo preparatório, quando ela falou nos valores espirituais, que são os valores que realmente valem, né, os valores definitivos, aqueles que, como ela disse, a ferrugem não consome, as traças não corrói, o ladrão, a ferrugem não corrói, as traças não consome, os ladrões não roubam, são aqueles tesouros do céu. Ou seja, são os valores espirituais que nós vamos pouco a pouco adquirindo, construindo dentro de nós.
Então, demonstrando que a vida futura depende desse trabalho que nós vamos realizar nesse sentido, no campo do nosso aprimoramento, do nosso aperfeiçoamento, da nossa transformação moral, é que a vida futura, que nós estaremos construindo essa vida futura. Estaremos semeando o que colher nessa vida futura. Então é outra consequência do Espiritismo, demonstrando isso. E isso é muito importante, porque dá ao homem essa motivação para que ele possa se melhorar. Porque a doutrina das penas eternas e da unicidade das existências, o homem fica desmotivado de se melhorar. Porque o que ele não conseguiu realizar até uma certa idade, por exemplo, ele não vai ter mais tempo, né? Não vai aproveitar mais a ele, porque ele só terá aquela existência. A partir dali ele vai ser submetido a um julgamento, que será um julgamento definitivo. Então ele não tem motivação, ele não tem por que buscar a sua melhoria, a sua transformação moral. Essa melhoria, essa transformação moral, elas são motivadas na medida em que o homem toma consciência de que delas depende o seu futuro, que o seu futuro será ditado de acordo com essas transformações, com essas melhorias que ele vier construir enquanto espírito, ou seja, o aprimoramento dos verdadeiros valores, que são os valores espirituais. É uma consequência das mais importantes que a doutrina nos traz, porque dá ao homem essa responsabilidade, essa motivação para que ele possa buscar o seu aprimoramento, possa buscar se melhorar. Vamos ver, Kardec continua. Vamos participar, gente. Vamos colocar aí na área de texto, comentário, que vocês não estiverem entendendo bem, ou se algo vocês não concordarem com o que eu estou dizendo em algum ponto, vamos dialogar, vamos colocar na área de texto para que a gente possa, então, manter, né, o nosso estudo interativo, nosso estudo mais interessante, né? Em vez de ficar só eu falando, né, gente? Vamos... exatamente, porque aqui não há conotação da sala de aula, né? Aqui todos nós estamos aprendendo uns com os outros. Então, é importante que vocês também transmitam alguma coisa para que eu possa também realizar algum aprendizado com esse estudo, né? Vamos lá. Bom, Kardec continua. Vamos supor que um homem de 20 anos tenha a certeza de que vai morrer após 25. O que ele fará durante esses 5 anos? Trabalhará pelo futuro? Seguramente não. Ele tratará de desfrutar a vida o mais possível, considerando como um engano obrigar-se a fadigas e a privações sem objetivo. Quer dizer, então, dentro da concepção da existência única, se alguém, por exemplo, com essa idade que Kardec cita esse exemplo, ele menciona também no livro Céu e Inferno, com 20 anos, tem a notícia de que está, por exemplo, vitimado por uma enfermidade irreversível, uma enfermidade que inevitavelmente vai levá-lo à morte e que ele terá mais algum tempo de vida muito curto, como por exemplo no exemplo aí citado, 5 anos. O que ele vai fará? Como ele vai viver esses 5 anos? Ele vai ter motivação para se melhorar? Para quê? Se daqui a 5 anos ele vai morrer, né? Ele vai ter motivação para realizar um aprendizado, um conhecimento, para adquirir valores intelectuais? Também não. Por quê? Se só vai viver 5 anos, para que ele vai estudar? Para que ele vai aprender? Se daqui a 5 anos ele vai morrer e tudo vai se acabar, tudo que ele estudou, tudo que ele aprendeu vai se perder. Seguramente, como diz Kardec, ele não teria motivação para continuar se burilando, continuar se aperfeiçoando. Exato, ele teria, inevitavelmente, uma
visão materialista, como a Elô diz aí na área do texto. Ele vai querer desfrutar o que pode, aproveitar aqueles 5 anos para viver da maneira mais cômoda, mais confortável, desfrutar dos valores terrenos o mais possível, porque tudo mais vai se acabar, tudo mais vai se perder. Não adianta ele ter essa preocupação de se melhorar, de se transformar. Então, se ele tem uma imperfeição, um determinado vício, para que ele vai se esforçar, procurar fazer sua transformação para se desfazer, né, se despojar desse vício? Se daqui a alguns anos ele irá morrer e tudo vai terminar, tudo vai se perder. E Kardec então continua seu raciocínio. Mas se ele tiver a certeza de viver até os 80 anos, agirá de forma totalmente diferente, porque compreenderá a necessidade de sacrificar alguns instantes de repouso atual para assegurar o repouso no futuro durante longos anos. O mesmo ocorre com aquele para quem a vida futura é uma certeza. Quer dizer, mesmo se abstraindo da ideia da vida futura, por exemplo, no caso aí, se esse homem soubesse que ele viveria até 80, 90 anos, ele teria uma motivação maior para se dedicar, para se melhorar. Por quê? Teria desfrutar dessa sua transformação, dessa sua melhora, por um tempo maior. Ele saberia que, se modificando, se adquirindo um conhecimento, ele viveria melhor aqueles anos a mais que lhe restavam. O mesmo acontece com aquele para quem a vida futura é uma certeza, como diz Kardec. Aquele que tem a convicção da vida futura sabe que nada do que ele angariar em termos de conquistas espirituais, que são os valores intelectuais e os valores morais, nada se perderá, porque a vida vai continuar após a morte do corpo físico. Ele vai continuar sendo o que era, ele vai continuar vivo, ele vai continuar um espírito, só que com a diferença de que estará sem o corpo físico, estará sem esse instrumento que é necessário para a nossa experiência terrena. Então, tendo a certeza da vida futura, ele passa a ter motivação para se melhorar, porque ele sabe que vai continuar vivendo e que a vida futura terá uma correspondência, como nós já dissemos, ao que ele fizer aqui na Terra, ao que ele construir em termos de valores espirituais. Pois é o caso da porta larga e da porta estreita. Ele certamente, se ele não tiver essa convicção da vida futura, ele vai preferir a porta larga, que é muito mais fácil, né? Ele vai procurar gozar, desfrutar, usufruir dos bens terrenos, dos valores terrenos, porque ele sabe que tudo vai terminar, tudo vai se perder. Então vamos aproveitar o momento, o pouco tempo que resta. Ao passo que aquele que tem a convicção da vida futura, ele vai optar pelaquela porta estreita, onde os valores que se adquire são os valores definitivos, os valores espirituais, os valores do espírito, os valores intelectuais e os valores morais, porque ele sabe que esses não se perderão. O corpo físico, ele vai perecer um dia, né? Nós vamos ter que deixar esse corpo físico. Mas os nossos valores espirituais, aquilo que nós construirmos, toda a nossa construção em termos de valores espirituais, ela permanecerá íntegra. Nós nos apresentaremos no mundo espiritual com todas essas conquistas, porque, como nós dissemos, são conquistas definitivas, que nós não perderemos jamais. Então, essa é outra consequência importante que o Espiritismo traz para a humanidade, esclarecendo essa realidade da vida futura. Como disse, não através de um sistema de crença. Não se trata algo puramente concebido por Kardec, um sistema para substituir outro sistema. Mas se trata de uma realidade comprovada, uma realidade a que Kardec chegou usando o método experimental, através das experiências, ouvindo os espíritos,
São eles próprios que vieram dar o seu testemunho dessa realidade. Ok? Até aqui tudo bem? Alguém gostaria de dizer alguma coisa? Vamos seguindo então. Qualquer coisa é só colocar na área de texto. Kardec continua. Quando existe dúvida quanto à existência da vida futura, o indivíduo é conduzido naturalmente a tudo sacrificar aos prazeres do presente. Daí advindo a importância excessiva dada aos bens materiais. Quer dizer, na vida, sem a convicção da vida futura, o indivíduo não tem por que se moralizar. Não há por que ele procurar a sua transformação, ele procurar se melhorar. O que importa é gozar o presente. Não importa a que título, não importa a que custo, se ele vai prejudicar o seu semelhante ou não. Por quê? Porque nada disso importa, nada disso vai perdurar. Tudo vai se acabar com a morte do corpo físico. Então tem que aproveitar aquilo que pode proporcionar um gozo, um prazer, um bem-estar ao corpo físico. Os valores morais, os valores espirituais, eles perdem a importância, porque não subsistirão à morte do corpo, né? Segundo o entendimento dessas pessoas. Então não há por que o homem buscar a sua transformação, buscar a sua moralização, porque de nada vai aproveitar ele isso, né? Tudo se perderá. Oi, Elisa, tudo bem? A cobiça, a inveja e o ciúme daquele que tem pouco contra o que tem muito são estimulados pela importância atribuída aos bens materiais. Da cobiça ao desejo de se conseguir a qualquer preço o que o vizinho possui, não há mais que um passo, surgindo então os ódios, as discussões, os processos, as guerras e todos os males engendrados pelo egoísmo. Quer dizer, com a ideia, né, de que apenas da unicidade da existência, que apenas essa experiência nós passaremos e que após essa experiência tudo irá terminar, desperta no homem esses sentimentos de inveja, de cobiça, de ciúme, como diz aqui Kardec, né? Porque ele passa a desejar o que o outro possui. Ele não vê que o importante é ele construir os seus valores definitivos, os valores que ele vai usufruir após a morte do corpo. E daí desse desejo de cobiça, desse sentimento de inveja, nascem, como diz Kardec, aqui as guerras e todos aqueles males que são gerados pelo egoísmo, que os espíritos dizem que é a fonte de todas as demais imperfeições. E é o que é mais difícil de ser combatido. Por quê? Porque ele está intimamente ligado à dependência da matéria. O egoísta é aquele que vive unicamente em função da matéria. Ele está muito preso às coisas materiais. Então ele quer tudo que a matéria pode proporcionar para ele, né? Ele se torna então egoísta. E por isso ele é mais difícil de combater, porque se prende, está ligado a essa materialidade ainda muito fortemente presente na personalidade das pessoas. Bom, Kardec continua então o seu texto. Com a dúvida sobre o futuro, o homem, abatido nesta vida pelo desgosto e pelo infortúnio, só vê o fim de seus sofrimentos na morte, e não esperando mais nada, acha racional abreviá-los pelo suicídio. Então, é outra consequência também que o Espiritismo vem trazer.
né, em benefício da humanidade. É combater a ideia de suicídio. Porque, como diz aqui Kardec, aquele que desconhece o futuro, que desconhece a vida futura, se ele está acometido por uma dificuldade inevitável, uma dificuldade irreversível, né? Por exemplo, uma doença incurável, uma situação econômica que ele não tem possibilidade de reverter, né? Enfim, sofrimentos de um modo geral, ele encontra na morte, né, uma saída, uma válvula de escape para pôr fim a esse sofrimento. Se ele não espera mais nada, se não há mais possibilidade, por exemplo, aquele que está com uma doença incurável, que não tem perspectiva de cura pelos processos da medicina terrena, ele vai ficar, se ele não acredita na vida futura, se ele não acredita na realidade do espírito, das consequências das suas ações, ele vai ficar esperando a morte para quê? Se ele sabe que vai morrer daqui a 6 meses e vai ficar em sofrimento durante esses 6 meses, ele pensa em abreviar esse sofrimento. Para que ele vai esperar 6 meses para ter um final que ele já sabe qual é? Um final que vai ser o nada. O resultado será o nada. Tudo terminará. Então ele vai preferir pôr fim a esse sofrimento imediatamente, porque pelo menos com essa atitude ele vai sofrer menos tempo, ele vai economizar meses de padecimento, meses de dor, meses de sofrimento. Já aquele que tem a convicção da vida futura, que sabe que aquele sofrimento vai lhe ser útil, aquele sofrimento faz parte do seu processo de aperfeiçoamento, objetiva o seu aprimoramento espiritual, e que uma vez passados aqueles meses de sofrimento, de enfermidade, quando ele deixar o corpo físico, ele vai ter ainda toda uma vida pela sua frente, ele vai enfrentar essa dor, esse sofrimento, seja ele de que natureza for, com muito mais força, com muito mais bom ânimo, com perspectiva de ter uma solução, de ter uma melhora. Diferente daquele que acredita no nada após a morte, em que só resta mesmo aquele sofrimento, não tem perspectiva nenhuma. Então, outra consequência importante do Espiritismo é combater o suicídio, combater essas ideias, essa ideia da abreviação da morte, da abreviação da vida em consequência de uma situação de dificuldade, de uma situação de sofrimento. E é uma consequência das mais importantes, né? Quantas vidas o Espiritismo não terá salvo desde a sua chegada aqui à Terra? Né? No livro O Espírito da Verdade, tem uma página parece que é de Hilário Silva, em que ele conta a história de um homem que ia se suicidar e que deparou-se de repente com um exemplar do Livro dos Espíritos que havia sido deixado ali na rua, no local onde ele estava se preparando para se jogar no Sena e por fim a sua vida pelo afogamento. E ele então começou a folhear o Livro dos Espíritos, se interessou, resolveu adiar aquela atitude para ler mais um pouco o livro, e quando terminou de ler o livro, quando ele entendeu todos aqueles ensinamentos dos Espíritos, ele já estava decidido a não mais abreviar a sua vida. Ele passava por um desgosto amoroso, né, uma decepção na vida amorosa, pelo perecimento da sua companheira, da sua amada, que morreu, e ele não aceitava essa morte, então tinha decidido seguir o mesmo caminho, morrer também, né, se matar. E lendo o Livro dos Espíritos, ele compreendeu a sua realidade existencial, ele compreendeu o equívoco
que ele estava prestes a cometer. E então adiou, né, interrompeu essa sua iniciativa e não mais praticou o suicídio. E em reconhecimento, até contra Hilário Silva, ele mandou o exemplar do livro para Kardec com uma nota de agradecimento, dizendo que esse livro havia salvado a sua vida. Então a gente vê como o Espiritismo tem essa força, né, de poder, através do esclarecimento, não através de palavras vagas, não através de vãs crenças que o religiosismo tradicional sustenta, mas através da realidade, da verdade, do esclarecimento, como o Espiritismo pode evitar essas atitudes. Então Kardec continua: sem esperança de futuro, é muito natural que o homem se entristeça, se desespere com as decepções que sofre. Os reveses violentos por que passa produzem em seu cérebro uma perturbação, que é a causa da maior parte dos casos de loucura. Quer dizer, é outra situação também que pode ser o homem levado, né, a um processo de desgaste cerebral, ser levado à loucura, por não suportar os reveses da vida. E na medida em que o Espiritismo explica o porquê desses reveses, as consequências, os objetivos, por que nós passamos por essas dificuldades, por que nós precisamos enfrentar essas situações de dor e de sofrimento, não são fruto do acaso, não são fruto da vontade de Deus, porque Deus não quer que nós venhamos a sofrer, né? O pai nenhum quer o sofrimento de seus filhos. O pai quer a nossa felicidade, mas ele quer que essa felicidade seja uma conquista, essa felicidade seja algo que nós venhamos conseguir através do nosso esforço, através de um trabalho de aprimoramento espiritual. Porque se nós recebêssemos essa felicidade sem nenhum trabalho, sem nenhum esforço, de graça, nós não saberíamos valorizá-la. E nós, para podermos saber o valor dessa felicidade, é preciso que ela venha a ser resultado de um trabalho, de um esforço, de um processo gradativo de transformação moral, de aprimoramento intelectual e moral. Então, dando esses esclarecimentos, o Espiritismo, muito mais do que consola, ele explica, né, e dá força, bom ânimo, motivação para que venhamos enfrentar essas dificuldades, sabedores de que são transitórias. Não existe mal definitivo, mal que não seja um dia superado. São situações passageiras porque nós temos que enfrentar para o nosso bem, para o nosso aprimoramento. Então, na medida que o Espiritismo traz esses esclarecimentos, ele evita que as pessoas sejam levadas a equilíbrio, chegam a um estado de loucura, como diz aí Kardec. É outra consequência importante que a doutrina nos traz. Bom, Kardec continua. Sem a vida futura, a vida presente é a coisa capital para o homem, o único objeto de suas preocupações. Tudo diz respeito a ela. Eis porque deseja a qualquer preço não somente bens materiais, como honrarias. Ele aspira a brilhar, a se elevar acima dos outros, a eclipsar seus vizinhos com seu luxo e sua posição. Daí a ambição desordenada, a importância que dá aos títulos e a todas as futilidades da vaidade, pelas quais sacrificaria até a sua própria honra, porque ela não vê nada além. Então é aquilo que nós já mencionamos aqui, né, há pouco. Se
sem a perspectiva da vida futura, o que vale é o presente. É a única coisa que interessa, que importa é a vida presente. Então não há parâmetros para se conseguir usufruir do bem nessas coisas, nessa vida, na vida presente, das coisas que poderão nos trazer situações de gozo, situações de comodidade, situações de conforto. Porque o homem então fica sem parâmetros para alcançar isso. Vale tudo, né? Ele entra no vale tudo. O que importa é a vida presente. O que adianta conseguir os títulos, os bens, os valores, aquilo que vai nos proporcionar o gozo material, se é à custa de trabalho ou se é à custa de uma apropriação indébita, de uma situação reprovável pela lei de Deus, né? Obter as coisas de maneira ilegítima, de maneira irregular. Qual é a diferença? Tudo vai acabar mesmo, né? Ele não vai ter nenhuma consequência para ele. Se ele não for pego pela lei dos homens, tudo bem, não vai acontecer nada. Já aquele que tem a convicção da vida futura, exato, Lisa, seria a falência moral da sociedade. A sociedade não teria por que se moralizar, né? Seria o caso da inexistência da motivação dessa transformação, desse melhoramento que nós estamos aqui mencionando desde o início da nossa conversa. Seria o caos, a vida social seria um verdadeiro caos, porque bastaria que nós evitássemos ser pegos pela lei dos homens, que é a única que existiria, né? Já que não existe vida futura, então as leis espirituais não existiriam, seria apenas a lei dos homens. Então, se nós não fôssemos pegos pela lei dos homens, não importa a maneira como nós venhamos conseguir as coisas que vão nos dar prazer, que vão nos dar uma situação de gozo e de fruto. Seria a falência moral da sociedade, como disse aí a Lisa. Bom, Kardec continua. A certeza da vida futura e de suas consequências muda-lhe totalmente a ordem das ideias e faz ver as coisas sob um outro aspecto. É um véu levantado que deixa ver um horizonte imenso e esplêndido. Diante do infinito e da grandiosidade da vida de além-túmulo, a vida terrestre desaparece, como o segundo diante dos séculos, como o grão de areia diante da montanha. Aí tudo se torna pequeno, mesquinho, e nos admiramos da importância que damos a coisas tão efêmeras e pueris. Bom, aqui nós temos, o meu livro aqui está com um texto um pouco diferente. Vamos ver aqui. Bom, vamos seguir o texto aqui que está fixado. O meu texto aqui é bem diferente desse que está aí. Bom, vamos ver. O que Kardec quer dizer aqui é que com a certeza da vida futura, o homem passa a ver as coisas, passa a ver a vida presente sob um outro prisma, com outros olhos. Ele passa a dar às coisas terrenas, às coisas materiais, essa edição Celd, né? É melhor da FEB, e tem uma tradução aqui nesse texto aí. Normalmente a tradução é mais ou menos, quer dizer a mesma coisa, né? Dizem a mesma coisa com palavras diferentes. Mas nesse parágrafo aí está bem diferente aqui a ideia em si. Mas não é nada também. Eu estava fazendo aqui pelo livro. Mas vamos ver então. O que Kardec quer dizer é que com a certeza da vida futura, o homem passa a ver as coisas, a vida presente, sob um outro prisma. Ele passa a dar uma dimensão
mais real à vida presente. Ele passa a valorizar menos as coisas terrenas, as coisas terrestres, porque ele sabe que são transitórias, passageiras, temporárias, e que o que importa realmente são as coisas referentes à vida futura, ou seja, os valores espirituais a que nós já nos referimos aqui há pouco. Então ele passa a dar pouca importância. Na medida em que ele desconhece a vida futura, tudo se resume aqui ao presente, as coisas ganham outra dimensão, ganham outra importância. Muitas vezes coisas mínimas passam a ser vistas com uma importância gigantesca, né? Como diz Kardec aqui, um grão de areia diante de uma vira uma montanha. Por quê? Porque para ele tudo se resume a essa vida. Quando nós temos uma perspectiva mais ampla, uma perspectiva de mais longo prazo, perspectiva da vida futura, nós passamos a valorizar menos as coisas terrenas, a dar a essas coisas uma importância relativa que elas realmente venham a ter. Não que nós venhamos a desconsiderar as coisas terrenas. Nós estamos na matéria, precisamos da matéria, né? Estamos aqui, precisamos das coisas da vida material. No entanto, quando nós sabemos que temos uma vida futura muito mais ampla pela frente, onde os valores são diferentes, onde nada disso que nós temos aqui terá qualquer importância, qualquer significação, qualquer valor, porque tudo ficará aqui, nós passamos a dar a essas coisas uma importância mais relativa, uma importância menor, sabedores de que são valores transitórios, valores que nós teremos que deixar aqui, junto com o nosso corpo físico. Então, a certeza da vida futura dá ao homem essa perspectiva de considerar as coisas terrenas uma importância menor. Ele passa a sofrer menos, porque aquele que é totalmente dependente da vida presente, né, que não conhece a vida futura, tudo para ele se resume aqui na vida presente, qualquer infortúnio que lhe aconteça nessa vida ganha uma dimensão muito maior, porque tudo para ele se resume a isso aqui. Então, se ele tem uma dificuldade aqui, se ele tem uma situação de material difícil, sofre um revés, isso aí para ele vai ter uma dimensão muito maior do que para aquele que sabe que tudo isso é passageiro, tudo isso é superável, que na vida futura nada disso vai valer, nada disso vai existir. Então é outra consequência da chegada da doutrina aqui na Terra. Vamos ter uma dimensão mais correta das coisas terrenas. Não venhamos a supervalorizá-las, não venhamos a dar a elas uma importância, uma dimensão que elas não têm, porque elas são temporárias, elas são transitórias, e que nós venhamos a aprender a valorizar aquelas coisas, essas sim, definitivas, que são os valores espirituais a que nós já nos referimos aqui em outras oportunidades. Bem, gente, nosso tempo já está se esgotando, né? Vamos ver se alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma colocação. Nós ainda temos alguns minutos, podemos aproveitar. Esse item é um item um pouco extenso, não daria mesmo para terminar, né? Nós vamos ter que deixar para a semana que vem. Mas, em resumo, é isso aí. O Espiritismo traz consequências inestimáveis para a humanidade, né? Coisas que são esclarecimentos que mudam totalmente a nossa maneira de ver a vida, de compreender, de aceitar as coisas. Então são consequências que a doutrina traz, que a doutrina trouxe para os homens aqui na Terra. A Elô ficou sem internet? Ok, obrigado, Lisa. Tá bom, então. Então vamos
Vamos encerrando então, né? Nossa amiga Elô ficou sem internet. Vamos ver quem é que pode então fazer aqui o encerramento da nossa reunião, fazer a nossa prece de agradecimento. Tá? Lisa, beleza. Então tá, gente, é isso aí. As consequências do Espiritismo são enormes para que nós possamos passar por esse período transitório aqui na Terra. Infelizmente, nós já temos a graça de ter o contato com essa doutrina, né? De ter esse conhecimento. Estarmos, melhor dizendo, começando, né, vamos dizer assim, a adquirir esse conhecimento, porque ainda temos um longo período pela frente. Ô Lisa, nós paramos, Francis, melhor dizendo, Francis, nós paramos nesse ponto que tá aí em cima aí, ó. Nos admiramos da importância que demos às coisas efêmeras e tão pueris. Ok? Vou colocar no relatório, né? Isso aí. Valeu, gente. Então, vamos concluindo aqui a nossa participação, agradecendo mais uma vez a todos pela companhia e vamos agora então nos preparar nosso prece de agradecimento que a nossa amiga Lisa vai fazer para nós. Muito obrigado a todos mais uma vez e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Boa noite, o meu som está ok para vocês, pessoal? Sérgio, muito bom sempre, como sempre o estudo, né? Esclarecedor. Vocês estão me ouvindo? Ok, obrigada, Rogério e Sérgio. Muito esclarecedor, como sempre, né? Isso aí. E a doutrina espírita é isso mesmo, né, Sérgio? Se a gente não for aos pouquinhos, devagarinho, sem pressa, nada tem pressa em nossa vida. É essa aqui a nossa caminhada. A pressa nossa é só de tentar melhorar, né? Mas não correndo. Tudo com calma, com tranquilidade, com reflexão, como nós estamos fazendo, né? Só através de um estudo maravilhoso como esse é que nós vamos despertando e aprendendo. Elô está voltando. Tudo ok, Elô, aí com você, minha amiga? Ela já tinha me solicitado para fazer a prece, por isso que eu levantei a mão. Ok, Elô? Ok. Então, Elô, vou fazer a prece agora, tá, minha amiga? Estava aguardando aí você retornar. Tá bom, então vamos lá. Graças a Deus, deu tempo, né, de Elô voltar, harmonizando, como continuamos, né, com a harmonização do ambiente. E vamos em agradecimentos, rogar a Deus que nos dê força, nos ampare, nos fortaleça diante da nossa caminhada, para que possamos cada vez mais nos esforçarmos para melhorar em nós, ainda, né, os nossos traços que nós temos do passado, tão presente ainda, e que nós possamos suavizar tudo isso, melhorando a nossa condição espiritual, através do nosso esforço, da nossa mudança, da nossa perseverança sempre no bem. E que a espiritualidade amiga envolva todos aqueles irmãos que partiram naquele desencarne coletivo, que cada um deles seja amparado e socorrido, Senhor. A tua paz, a tua misericórdia, que possa envolver os seus familiares, parentes, amigos de todos eles, e a todos nós aqui presentes e aos nossos familiares, os nossos lares também. E que a espiritualidade amiga possa nos conduzir ao nós descansarmos o corpo físico, o nosso espírito partir para a pátria espiritual e continuar esses estudos maravilhosos de esclarecimento, onde iremos aurir conhecimentos para a nossa melhoria, a nossa mudança e a nossa transformação. E assim, com a tua permissão, Senhor, desses mentores maravilhosos que conosco se encontram, orientando esses estudos, é que pedimos a permissão para poder finalizar o estudo do que é o Espiritismo da noite de hoje, em teu nome. Muita paz e uma boa noite a todos.